Na noite do último domingo, a gente chegou a noticiar aqui o casarão que abrigou o antigo Hotel Colombo, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, desabou, sendo que parte do imóvel já tinha caído em 2019. No caso específico do casarão Colombo, é importante ressaltar que o imóvel não era tombado individualmente, mas estava inserido em um conjunto tombado, o que, por si só, o coloca na esfera da atuação da fiscalização do IPHAN. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, na Bahia, Hermano Queiroz, conosco também no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Hermano. Bom dia, Jefferson. Prazer enorme poder estar aqui com vocês nessa manhã de hoje para prestar alguns esclarecimentos dessa conversa que é necessária para esclarecimento da comunidade baiana. Exatamente, e eu queria iniciar te perguntando, levando em conta o fato de que o casarão não era tombado de forma individual, mas estava inserido em um conjunto tombado, como que o IPHAN aborda a fiscalização, a conservação desse tipo de bem, Hermano? Então, Jefferson, em realidade, segundo o Decreto-Lei 25, que é a lei federal que rege a proteção do patrimônio cultural no Brasil, a obrigação pela conservação do bem é do seu proprietário, né? Quando o bem é tombado individualmente, é justamente porque o Estado reconhece que ele é tão especial, ele individualmente pensado e tratado, que ele merece uma proteção e ele é objeto de um rigor maior na sua proteção. Quando ele integra um conjunto urbano, ele tem também o seu valor, a sua proteção, mas é de uma outra natureza. Digamos que os efeitos são de outra natureza, mais leves, podemos dizer assim, para ficar melhor compreendido. Então, o IPHAN, durante esses quase 90 anos de existência, ele atua justamente visando esse estado de conservação, busca garantir o estado de conservação por seu proprietário. Então, ele adota medidas fiscalizatórias, que incluem, na verdade, a notificação, a fiscalização, a vigilância constante desses conjuntos, e aí, verificando o seu estado de conservação, o que existe especificamente é o quê? É uma atuação junto ao seu proprietário, fazendo com que ele compreenda e que seja forçado a adotar medidas de conservação. Então, no caso, por exemplo, do Hotel Colombo, em Cachoeira, que integra esse conjunto, o IPHAN veio, durante esses últimos anos, promovendo diversas ações, buscando justamente obrigar o proprietário a adotar medidas de conservação. Agora, e aí, sim. À vontade. Não, e me corrija se eu estiver errado, mas me parece que foi aplicada uma multa de R$780 mil relacionada ao desabamento parcial, né? Aquele primeiro desabamento em 2019 do casarão. Ou seja, existe alguma medida punitiva, mesmo que o IPHAN busque orientar os proprietários na preservação dos bens? Que ações educativas e preventivas são promovidas pela instituição e que papel tem a aplicação dessa multa também, hein, Henrique? Então, Jefferson, em realidade, desde o IPHAN busca inicialmente uma conversa, uma conscientização sobre a importância disso, inclusive se colocando à disposição para orientar os trabalhos técnicos, já que é um bem tão especial que precisa de cuidados que só a instituição que tem um corpo técnico qualificado pode, e que tem como missão dar. A multa administrativa, ela é uma das formas de responsabilização do proprietário. Além disso, o IPHAN também adota medidas judiciais. Por quê? Porque, em realidade, quando muitos dos proprietários pensam de forma equivocada que a não conservação do bem ou o arruinamento do bem vai autorizá-lo a fazer qualquer coisa no imóvel. Então, muitos dão causa a esse estado de degradação, pensando que podem, no outro dia, construir qualquer coisa. Eles querem aproveitamento do solo, do terreno que existe ali. Mas, em realidade, é uma ideia equivocada. Primeiro, porque, além da multa que ele vai pagar, ele vai ser responsabilizado civilmente, e aí pode ser e será obrigado a fazer uma recomposição do imóvel, a depender do estado de degradação, tanto o restauro como um novo imóvel, que traga uma linguagem contemporânea, mas que respeite a história e os valores daquele bem, inclusive o tipo de bem que é construído. Ele não vai poder construir um edifício, como às vezes se quer, de 10 andares, de 5 andares, ou o que quer que seja. Quer dizer, ainda que o bem passe por esse processo de degradação, de arruinamento total, de desabamento, como aconteceu,
ele possui características, ele está inserido num conjunto, portanto, regras continuam a viger, mesmo o bem não estando ali na sua integridade e integralidade. E, para além disso, ele também pode ser responsabilizado criminalmente. Hoje, no Brasil, há pessoas que foram presas porque deixaram de cumprir a legislação de proteção ao patrimônio. Então, o que nós fazemos a partir disso, além de ajuizar a ação civil pública competente, a partir da Procuradoria do IPHAN, é encaminhar os autos também para o Ministério Público Federal para apurar o crime de responsabilidade na esfera penal. Né? Na verdade, é um bem que é propriedade privada, mas que o tombamento justamente é o reconhecimento do valor especial que aquele bem tem, portanto, o interesse público que está ali presente naquele ato. Ou seja, a responsabilização, ela vai em todas as esferas. Mas a gente vê, no caso específico desse hotel, que o proprietário é dono desde 1997 desse imóvel. Ele foi o tempo todo advertido, ele foi notificado. Quando ele foi notificado, ele não apresentou defesa, mas ele apresentou informações em um outro momento, dizendo que o bem foi desapropriado pelo município, e de fato ele foi desapropriado durante um tempo, mas o município depois não levou a cabo a desapropriação, e recentemente a notícia que ele foi vendido. Ou seja, será uma responsabilidade solidária, porque tanto ele que deu causa à degradação do bem responderá, como o novo proprietário que assumiu o ônus, né, desse bem, todos os efeitos, eles se protraem e são transmitidos para o novo proprietário. Tudo isso vai ser, de algum modo, apurado na forma da lei, e as responsabilizações irão ocorrer. Hermano, e não Henrique, como eu falei agora há pouco, peço desculpas, estamos conversando com Hermano Queiroz, que é o superintendente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para você também, Hermano. Bom dia, Hermano. Bom dia, Ernesto. Prazer estar contigo. Hermano, o Colombo talvez seja, a partir de agora, um caso paradigmático, por conta dessa situação que você descreveu, ter dois proprietários, aí, dois privados, né? dois empresários discutindo a posse, tem envolvimento do município, como você falou. Mas antes desse episódio do Colombo, em 2015, alguns imóveis da ladeira da montanha ruíram, em outros pontos também ruíram, por conta também de um período de chuva muito intensa, né? E você falou das sanções, que não é bem assim alguém imaginar que desabou, então eu posso fazer o que quiser. Mas você falou de um caso de pessoas que estão presas por não terem cuidado do seu patrimônio, né? Agora eu te pergunto, a manutenção de um imóvel histórico, de um casarão secular, não é a mesma coisa de uma construção recente, né? Até porque a própria legislação impõe muitos limites do que se possa fazer numa construção dessa. Existe algum tipo de suporte, de financiamento, de suporte técnico? Porque muitas vezes são proprietários que não têm uma condição financeira que lhes permita manter adequadamente esses imóveis. Existe algum tipo de política pública para esse tipo de proprietário que até deseja cuidar bem, mas não tem meios para fazer isso? Então, Ernesto, em realidade, o que o Decreto-Lei 25 estabelece é a obrigação primária do proprietário, né? Ele é dono do seu imóvel, recai sobre ele uma especial proteção, portanto, ele tem direitos e deveres, né? Deveres de conservar e não mutilar, não demolir a coisa tombada. Mas, em realidade, o próprio decreto também, considerando algumas hipóteses excepcionais, ele diz que aquele proprietário que for hipossuficiente e que o comprovar, ele pode pedir do próprio Estado um auxílio. Claro que nós não vamos nunca conseguir atender de forma satisfatória a todos aqueles, né, que pleiteiam isso, porque, sobretudo o patrimônio da Bahia, é de uma expressividade absurda, é consideravelmente um dos maiores, né, do Brasil, né, e do mundo. A gente tem conjuntos urbanos tombados. O Brasil é o primeiro país que tomba, que reconhece conjuntos urbanos, portanto, as dificuldades são imensas. Então, em realidade, primeiro existe isso, né, esse dever, de algum modo, que o Estado também tem, de, considerando a hipossuficiência, que não foi o caso, por exemplo, lá de Cachoeira desse imóvel, né, a gente tem uma pessoa que demonstra, que não aponta ser hipossuficiente, portanto, não justifica a intervenção do Estado, porque há outros imóveis lá em que o Estado o IPHAN está intervindo. Nós recentemente fizemos duas intervenções em 2 imóveis lá em Cachoeira de pessoas que comprovaram, né, ser hipossuficientes.
Mas, de todo modo, eu concordo que o Estado cada vez mais, e quando eu digo Estado, eu não digo apenas a União, né? A gente sabe muito bem que o próprio município, que o assunto, que a preservação do patrimônio cultural, segundo a Constituição, é um assunto de interesse local, que, portanto, cabe ao município e ao Estado também legislarem e efetivamente protegerem esse patrimônio, né? Armando, Então, que a gente... Oi. não, eu queria te perguntar o seguinte: e quando o proprietário é o poder público, é um ente público, município, o Estado ou mesmo a União? Eu estou falando especificamente aqui do nosso centro histórico de Salvador, embora você tenha Sim. dito no interior da Bahia tem vários conjuntos relevantes, tombados, inclusive, aqui onde eu estou agora, Rio Barbosa, por exemplo, tem um casario belíssimo, até muito bem conservado, inclusive, Rio Contas, que é um brinco, e outras cidades da Chapada, da região de São Francisco, etc. Mas aí em Salvador, no nosso centro histórico, tem mais de 1.000 imóveis, ou são do Estado da Bahia, ou são da Igreja Católica, de irmandades, entidades vinculadas à Igreja Católica, e que não cuidam desse patrimônio. Muitas vezes a gente vê também arrendamento parcial ou simples escoramento, e às vezes até as escoras de tão velhas já foram corroídas a sua base, já está precisando de escora para escorar a escora. Como cobrar e responsabilizar esses proprietários que não podem alegar hipossuficiência? Então, Ernesto, em realidade, para nós, tanto o ente público como o privado, eles são tratados da mesma forma. Não existe um procedimento especial para o público e para o privado. A lei nos trata da mesma forma. Então, tanto o sujeito de direito público, ou seja, Estado e município, como o privado, eles são tratados perante a lei da mesma forma. Então, a gente abre tanto esses imóveis que são da igreja, que são privados também, como os do Estado, nós abrimos processo de fiscalização, nós notificamos, nós ajuizamos ações civis públicas contra esses entes, forçando, na verdade, a atuação no sentido de preservação. Multas são aplicadas, termos de compromisso são feitos, que é justamente para evitar, às vezes, a aplicação da multa. A gente firma um termo de compromisso, porque ele aí, espontaneamente, né, ele vai intervendo bem, a gente faz toda a fiscalização, toda a orientação técnica. Então, existe o mesmo tratamento. Tanto o Estado, como o município, como o privado, eles recebem, da mesma forma, a atuação de fiscalização. A gente busca, de certo modo... Pode falar. O IPHAN não é a zeladoria de conjuntos arquitetônicos tombados, não é isso? Não cabe ao IPHAN cuidar, manter, reformar. Exato, porque é uma propriedade privada. Na verdade, é a mesma proteção que equivaleria ao meio ambiente, a regiões, áreas e territórios ambientais onde há uma tutela ambiental, um reconhecimento que não altera a propriedade, ela continua sendo propriedade desses entes públicos, não é? Ou dos particulares, e nós atuamos aí reconhecendo o valor e aí impondo uma série de restrições com relação não à mudança, porque o tombamento não é um engessamento da coisa protegida. Na verdade, o tombamento significa um ato de restrição parcial ao direito de propriedade, de fato, né, que vem em nome da preservação do direito à memória e à cultura estabelecer critérios na sua intervenção. Portanto, o bem pode passar por intervenção, mas nós previamente devemos aprovar, a gente tem um controle sobre essa intervenção. Então, os entes públicos, no caso, o que a gente faz o tempo todo é mostrar que a própria Constituição e a própria legislação determina que o poder público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural. Então, que eles devem ser agentes exemplares da preservação, não é? E a gente sabe que, por exemplo, no caso do Centro Histórico de Salvador, toda a dinâmica e toda a vida desse centro passa muito pela atuação conjunta das três esferas, não é? E a gente sabe que tanto o público como o privado devem estar unidos em torno desse ideal, que é dar uma dinâmica diferenciada e intervir nesses conjuntos urbanos, preservando-os e tentando trazer, de certo modo, a compreensão de que o centro histórico é uma parte da cidade, uma parte viva, que tem vida, que deve ter vida, que ele não deve ser tratado apenas como um gueto de turismo e lazer descolado da vida da cidade, da vida real, né? Portanto, é um bem tombado, mas um bem tombado que inserido na contemporaneidade e que, portanto, tem os seus cuidados, mas que deve ser tratado como algo, como um fenômeno, como um artefato que é a cidade humano, real, vivo e contemporâneo.
E, portanto, é a atuação conjunta dos três entes e também a conscientização da comunidade, do privado, que vão fazer, de fato, com que a preservação exista. Porque se esses bens estiverem ocupados, é uma garantia, né, quase que certa de que esses bens serão preservados. Onde a gente vive, aqueles imóveis que são ocupados, eles têm uma probabilidade enorme de terem ali um uso ou um reuso contemporâneo, mas que, de fato, mantenha aquele lugar vivo e, portanto, preservado. Ok. Hermano Queiroz, que é superintendente do IPHAN aqui na Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia, até uma próxima, Hermano. Bom dia, Jefferson. Agradeço a oportunidade também. 8h52 agora.